Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise com spoilers de Missão Impossível Acerto Final. Então já adianto, é meio óbvio, mas já adianto a vocês que nesse vídeo aqui tem muito spoiler de Missão Impossível Acerto Final. Então assista por sua conta e risco, ou se você já assistiu o filme, fica aí pra gente fazer essa análise com spoiler. Ontem saiu a análise sem spoiler pra vocês e agora vai sair essa análise com spoiler, com muito spoiler, né? Bom, eu dei 8.5 de 10 para o filme, eu vou explicar isso muito mais detalhado agora, né? E eu já vou começar de uma vez por todas esse vídeo aqui com spoiler e já vou começar falando sobre essas explicações que o filme dá sobre tudo, né? Cara, o filme já começa explicando tudo muito bem. Eu pensei que o filme ele demoraria muito mais pra explicar as coisas, principalmente de Acerto de Contas Parte 1, que foi o sétimo filme, só que não, o filme já começa mostrando alguns flashbacks, mostrando muitas coisas, e o filme usa esse método o filme inteiro pra explicar tudo, né? Tanto de filmes antigos, né? Sobre os vírus, sobre aquele roubo, né? Do aquele soro, aquele submarino também. Todas aquelas questões que a gente viu em filmes passados de Missão Impossível, o filme vai explicando tudo muito bem com flashbacks. Isso eu achei um detalhe muito interessante, cara. Foi com certeza uma das melhores coisas do filme, com certeza. As explicações que o filme dá sobre Acerto de Contas Parte 1, sobre as questões anteriores, né? Que o filme se liga muito bem com os filmes anteriores, cara. Ele usa muito dos roubos do próprio Ethan Hunt e todos aqueles roubos, principalmente que ele salvou a Julia, né? Com aquele soro, aquele negócio lá na China, né? Que ele rouba. Tudo isso encarreta e se constrói no vilão principal do filme, que é a Entidade, que é uma inteligência artificial, basicamente, né? Que é uma tecnologia virtual. Então, o filme ele se prepara muito bem a filmes anteriores e isso é muito legal, porque o filme ele reaproveita de histórias anteriores, né, para criar a história desse filme aqui. E isso, além de se conectar só muito bem com os filmes anteriores, faz uma história muito básica e muito boa, cara. O filme não precisa criar essa história gigante por um filme, né, igual eles criaram da questão da chave no sétimo filme. Pô, essa questão da chave que abre lá o submarino, que abre, né, Padavolska, né, que era aquela caixinha que ele encaixa, todo aquele chip, né, aquele vírus, aquele veneno que o Luther fez no filme. Então, tudo isso ficou muito interessante no sétimo filme. Essa história da chave, do Gabriel, né, do Gabriel, toda essa história ficou legal. E esse filme, além de continuar a história do sétimo filme, ele também explica a questão da chave, que foi uma coisa que ficou muito em aberto no sétimo filme, né? O que é a chave, o que ela abre, né? Da onde ela vem. E esse filme explica isso muito bem, né? Ligando totalmente ao filme do submarino, as questões de 2012, as questões de 96. Então, tipo assim, o filme lida tudo muito, muito bem, sabe? Ele consegue encaixar a franquia lá da época dos anos 90, as franquias da década de 2000 ali, 2010, e também a franquia agora atual. Então, pô, genial, genial, sabe? O jeito que o filme se liga com tudo é muito bom, né, cara? E é uma grande homenagem a tudo, né? Até os próprios primeiros personagens ali, o Bendy, o Luther aparecendo. E esse filme lida também com essas perdas, com essas emoções. A perda do Luther é um ponto ali muito interessante, né? E, pô, é muito emocionante, principalmente o final do filme. A gente vendo aquela gravação que ele deixou pro Ethan. Ele já sabia que ele não sobreviveria a esse filme, né? Eu acho até que o filme poderia ter dado até mais ênfase pro luto dele, principalmente no momento em que ele morre, sabe? A gente só vai ver essa grande mensagem emocionante no final do filme. Mas, como eu falei, eu acho que poderia ter dado até mais um luto mesmo no momento em que ele morre. Mas tudo certo, sabe? Isso ficou muito bom. E toda a questão dessa predestinação, sabe? O Luther já tinha feito aquele veneno para a entidade, já tinha tudo sido feito, e essa predestinação é muito grande, muito boa, sabe? Essa questão de tudo já estava escrito para acontecer. O próprio Luther fala, nada tá escrito, né? O Ethan consegue mudar o seu destino, todo mundo consegue mudar o seu destino. E toda essa questão de destino, de o piscar de olhos que é falado dentro do filme, né? É muito boa, porque a gente fica o filme inteiro, caraca, cara, a entidade é literalmente uma inteligência artificial super inteligente que consegue dominar toda a tecnologia do mundo virtual e consegue dizimar o mundo, e é o que vai acontecer, o fim do mundo, né? E, pô, ela consegue prever milhares ali de possibilidades, né? E mesmo assim, o Ethan, junto com o Luther, junto com a sua equipe, usando até o próprio Gabriel, né, para o seu lado, consegue mudar todo o destino que uma inteligência artificial preveu, mudar
mudar todo esse destino e não acontecer esse fim do mundo, né? A gente tem que ter perda, a gente tem que ter sofrimento, isso é meio óbvio também. A gente tem, né, o próprio Bendy, que a gente pensa até que vai morrer também no final do filme, mas acaba sobrevivendo, ficou muito interessante isso também, né? E essa questão da entidade que eu já queria comentar com vocês. Cara, vamos lá. Eu achei que poderiam ter tido até um pouco mais de entidade dentro do filme, sabe? Porque se mostrou ser uma inteligência ali, uma tecnologia muito forte. A gente viu durante o filme ser uma inteligência muito forte. Cara, que conseguiu mexer com o mundo inteiro. Conseguiu mexer com os países mais bem armados do mundo. Estados Unidos, China, Arábia, Rússia. A gente teve ali uma mexida no mundo inteiro com uma inteligência que nem se mostrou no filme inteiro. Aparece no começo, aparece no final, acabou a entidade, sabe? Mas ela causou esse caos pelo mundo inteiro e isso foi muito legal. Só que, como eu falei, eu acho que poderia ter tido até um pouco mais da entidade aparecendo mesmo, sabe? Aquele momento que ela tem aquela conexão com o Ethan, quando ele entra naquela caixa do Gabriel, né? E ele tem toda aquela conexão com a entidade, é muito bom. A gente já tem alguns vislumbres, alguns flashbacks ali de coisas futuras que vão acontecer dentro do filme e coisas que até não acontecem. A gente vê que quem tava, né, com aquela cápsula da entidade era o Bendy e termina o filme sendo, né, a própria Grace. Então o filme, a gente já vê que aquela visão da entidade é mudada e isso aqui pode ter sido até um próprio furo. Porque, galera, como eu falei, é literalmente uma inteligência artificial, uma tecnologia que previu milhares de possibilidades dela vencer e ela acaba perdendo, sendo que ela previu tudo que poderia acontecer. Então ela poderia ter previsto que o Ethan não estava do lado dela. Ela poderia ter previsto que o plano do Ethan mesmo, mas ele agiu com coisas que não são tecnológicas, boca a boca, papel, sabe? Coordenadas, jogadas assim por código Morse, coisas que não tem muita tecnologia envolvida e que a entidade não poderia ver. Isso foi uma jogada de mestre também dentro da história, sabe? O plano do Ethan é uma jogada de mestre. Eu também acho que o plano dele foi até meio dando voltas demais, sabe? Deu muitas voltas pra parar em um local que a gente já esperava que iria acontecer, mas, né, isso deixa quieto, né? Porém, esse plano do Ethan, né, foi muito interessante e tal, só que eu acho que a entidade, por ser esse poder imenso que ela poderia ter previsto muito mais coisa que aconteceu. É óbvio que se ela tivesse previsto e tivesse dado todo esse poder mesmo que a entidade tem, né, ali dentro do filme, o filme não terminaria como terminou, então a entidade terminaria ganhando o filme. Só que, né, óbvio, o filme não poderia terminar dessa forma, né? Eu também acho, cara, que essas questões sociais que o filme lidou, principalmente com os governos, tendo que lidar com uma inteligência artificial que causou um caos no mundo inteiro, que, cara, literalmente tá querendo acabar com o mundo e não tem ninguém que possa mudar isso, sabe? A não ser o próprio Ethan, que era o único que tinha a chave, que era o único que conseguia entrar no submarino, era o único que conseguia mudar de fato isso tudo. Então, o mundo tava nas mãos do Ethan, sabe? Então, isso tudo foi muito bem feito, até porque a gente tem toda essa questão atualmente. A gente vê naqueles protestos, a gente vendo tudo isso com pessoas do lado da inteligência, do lado da tecnologia da entidade, enquanto outras pessoas não estão do lado, e é isso que vai ocasionando essa terceira guerra mundial dentro do filme, causada por questões tecnológicas, por questões cibernéticas. E o que a gente está tendo atualmente no mundo? Literalmente guerras, literalmente conflitos gerados também por coisas cibernéticas, por coisas tecnológicas. Esse é o futuro da humanidade. O filme traz esse futuro, o filme traz essa crítica mesmo ao que está acontecendo no mundo real, e isso ficou muito legal, cara. Assim, eu acho, né, que o filme perdeu bastante tempo com algumas coisinhas, principalmente com cenas desnecessárias. Mas eu ia falar da cena do Ethan lá embaixo d'água, porra, uma das melhores cenas do filme, sabe? Mas, aquela cena é necessária, tudo bem, é super necessária, a gente tem uma tensão muito grande, a gente tem ali uma preocupação muito grande, um frio na barriga, uma adrenalina, a gente pensa, caraca, o Ethan vai morrer congelado, o pulmão dele vai explodir, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Só que eu acho que eles perderam um tempinho grande naquilo ali, sabe? Também perderam bastante tempo com o Gabriel, bastante tempo. Galera, a pior coisa do filme, na minha opinião, é o Gabriel. Eu já não gostei muito bem de como ele foi introduzido no sétimo filme, o filme não introduz ele muito bem, e agora pior ainda mais o personagem, sabe, o vilão, que cara, é só uma marionete da entidade e do próprio Ethan, sabe, o Ethan e a entidade estão usando o Gabriel como marionete no filme inteiro, e ele não tem, sabe, um desfecho nem bom, ele acaba morrendo da pior forma que ele poderia morrer, ele só desliza, o paraquedas dele não abre, ele bate a cabeça ali naquela pedaço, aquela haste ali do avião e acaba morrendo, é literalmente a morte do Gabriel, sabe, horrível, horrível.
horrível, sabe? Uma das piores coisas desse filme, a pior coisa desse filme é o Gabriel, é o jeito que eles dão esse desfecho para o Gabriel, né? E já falando em desfecho, cara, como fica essa questão da entidade? A gente termina o filme com a Grace entregando, né, aquela cápsula onde a entidade tá presa para o Ethan. E assim, galera, como eu falei, a entidade é muito inteligente, ela poderia ter previsto tudo que ia acontecer assim com ela, né? Só que, galera, se eles deixassem, né, a entidade prever tudo, o filme não terminaria como terminou, como eu falei. Só que isso até dá pontas para um nono filme. A gente sabe que não vai acontecer, que a franquia acabou aqui, mas poderia até dar pautas para um nono filme, né? Até porque o próprio Ethan fala, eu não mereço, eu não quero ficar com a entidade sobre a minha posse, eu não tenho essa responsabilidade, eu não quero essa responsabilidade, né? É salvar as pessoas que a gente nunca vai conhecer, como ele mesmo fala com o Luther. Só que acaba ficando com ele a entidade. Então, termino de uma forma meio, não hipócrita que eu quero. Hipócrita não é a palavra que eu queria usar, né? Mas eu vou usar ela, mas não é a palavra que eu queria usar, né? Hipócrita é muito forte para essa questão que eu tô querendo dizer, sabe? Mas o Ethan não queria em nenhum momento a entidade nas suas mãos para ele proteger a humanidade e ter a entidade nas suas mãos. Acaba com ele, com a entidade nas suas mãos, né? A gente não vê como a equipe acaba, a gente só vê ele se olhando, se despedindo, né? É uma forma também ali de um desfecho de que cada um seguiu sua vida, sabe? Cada um vai seguir sua vida agora perfeitamente, não tem mais nada pra eles, sabe? A missão impossível acabou. Agora eles têm que viver a vida deles. E isso aqui também foi muito legal, sabe? Esse desfecho, esse final que eles deram. Só que, cara, eu ainda acho que o filme deixou muitas coisas em aberto, principalmente em relação à entidade. Ela tá ali, sabe? Qualquer deslize, a entidade volta e vai tentar dizimar o mundo de novo, agora de formas até mais inteligentes do que ela já é. Então temos algumas pontas que ficaram soltas, algumas coisas que ficaram meio em aberto, né? E bom, pra gente finalizar, eu quero falar das cenas, cara. As cenas de atuação, as cenas de ação, cara, muito bom. Trazer de volta essa sede, esse suco, né, de Missão Impossível, de Ethan Hunt, de Tom Cruise, que é essa bela ação que o filme tem. A cena do avião, cara, porra, uma ação genial. Ah, mas é ao mesmo tempo que ele tem lá na cena do submarino. Você não vai falar que perderam tempo ali também? Galera, aquilo ali é óbvio, né? Não tem como eles darem um corte naquela cena ali, porque é literalmente o Tom Cruise em cima do avião. Aquela cena foi gravada de verdade. Aquilo ali não é um CGIzão. Aquilo ali não é um dublê do Tom Cruise. Aquilo ali foi gravado. Então, tanto que a própria fala dele contra o Gabriel, a gente ouve bem pouco, por causa de, pô, o barulho do avião, por estar ali lá em cima do ar. Então, é toda uma questão muito mais focada do que a do submarino, entende? Então, essa cena não tinha como dar corte, não tinha como dar nada. É uma cena muito boa, a ação ali é muito boa. A gente vê que o Tom Cruise, mesmo um pouco mais velho, ainda tá botando pra quebrar, ainda tá bem demais, né? Então, cara, esse filme lida muito também com essa homenagem às ações de Missão Impossível, as cenas ali muito fodas de ação de Missão Impossível. Então, esse filme é essa grande homenagem e não poderia terminar melhor do que terminou, sabe? É o filme perfeito pra encerrar a franquia e por mais que deixou algumas pontas bem pouquinhas soltas, sabe, a gente consegue imaginar o que pode acontecer com o Ethan, a entidade, tudo isso. Então, tá tranquilo, sabe? Tá tranquilo, terminou da melhor forma possível. Comenta o que vocês acharam do filme aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.